GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GPAncast, o podcast do servidor público. Hoje nós vamos tratar sobre o cálculo do salário proporcional para os empregados mensalistas regidos pela CLT, nos meses que contêm o número de dias diferentes de 30, ou seja, 28, 29 ou 31 dias. E para tratar sobre esse assunto, recebemos o sócio-diretor da GPAN, Eduardo Franco da Silva. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo novamente aqui. Obrigado, Gisele. Prazer todo meu, mais uma vez aqui, compartilhar contigo, Guilherme ali do outro lado. Esse assunto aí que tenho certeza será muito interessante e certamente atingirá o nosso público-alvo para tentar corrigir esses equívocos aí que a gente tem notado no dia a dia. Você que nos segue já nos conhece. Meu nome é Gisele Moreno e este é o Eduardo, especialista na área de gestão pública, tem vasta experiência no RH e aqui também na GPAN trabalha nessas áreas voltadas ao pessoal. Então, para começar, eu gostaria que você já me trouxesse a primeira pergunta aqui, por que é importante ajustar o divisor dos cálculos de salários nos meses que tem 28, 29 ou 31 dias? Legal. Então, vamos lá. É bom que se diga que o assunto que nós trataremos hoje, ele está relacionado mais aos servidores regidos pela CLT. É porque o assunto de hoje aqui, que nós trouxemos, ele está fundamentado nos artigos 64, combinado com o artigo 58 da CLT. Tá? Então, é muito importante que nos meses que tenham aí 28, 29 ou 31 dias, o cálculo do salário proporcional ele seja feito com base no número exato de dias do mês como divisor. Eu estou usando a minha colinha aqui, tá, pessoal, para eu não me perder. Então, dessa forma, fará com que o pagamento seja justo para os trabalhadores e evitará incorreções ou equívocos no cálculo. Porque há o risco de fazer um cálculo, como sempre é feito com base num divisor de 30, como é costumeiro nos sistemas de folha de pagamento. Isso pode acontecer que no mês que seja 31, o pagamento ele seja menor, e da mesma forma que no mês que seja 28, acabe pagando mais para o trabalhador. Tá? Então, nesse sentido, daqui a pouco, ao avançar do nosso bate-papo aqui, nós daremos inclusive alguns exemplos que melhor esclarecerão para vocês essa questão. E quais são as diferenças no cálculo do salário para os empregados que são mensalistas e aqueles que são por hora? Perfeito. Tanto mensalista, como diarista, como horista, todos eles estão regidos também pelas normas trabalhistas. Ocorre que nós trazemos aqui uma questão dos mensalistas, porque, em geral, o servidor público é mensalista. Então, na maioria dos casos, com raras exceções de professores em que municípios estabelecem lá um salário por hora, no geral, todos são mensalistas. Então, quando faz o cálculo por mês para essas pessoas regidas pela CLT, deve ser observado exatamente o dia de mês, os dias trabalhados no mês em que ele é admitido. Tá? Então é bom que se diga que essa regra ela serve não só para admissão, mas ela serve também para demissão e no caso de afastamento. Então quer dizer, se a pessoa entrou num determinado dia, se ela entrou no dia 30 e o mês tem 31 dias, ela tem direito a receber 2 dias de salário e não um, conforme ocorre nos municípios em que o sistema já está parametrizado para fazer o cálculo sempre com o divisor de 30. Tá? Então, nesses casos, para quem recebe de hora, não tem interferência nenhuma. Até porque
o salário será calculado proporcionalmente aos dias ou horário conforme ficar estabelecido no contrato de trabalho dele, na lei municipal, a forma de pagamento, tá? No caso, aqui tratado por nós, todos levamos em consideração assim o que é geral, tá? O que é regra geral. Como a maioria os seletistas são mensalistas, na maioria dos casos, o cálculo é sempre pelo divisor de 30. Então, isso que nós trouxemos aqui agora para vocês ficarem atentos, que há uma fórmula de cálculo aí diferenciada para meses que têm dias diferentes de 30. Então, é importante observar isso daí e não generalizar, né? E como que o ajuste incorreto afeta a folha de pagamento? Então, o primeiro ponto que nós detectamos quando analisamos as folhas de pagamento, Gisele, quando nós vamos até o cliente, de praxe, nós pedimos lá para o responsável, fazemos um pedido formal, ou, se não for preciso, uma solicitação ali pessoalmente mesmo, para que forneça relatórios analíticos da folha. A partir desses relatórios, a gente consegue detectar vários equívocos, tá? Ou supostas inconsistências. A partir daí a gente vai levantando e avançando. Então a folha de pagamento analítica hoje ela te proporciona ter muita informação, tá? Basta você ter um pouco de compreensão, entendimento do que consta ali, que você consegue expandir para várias situações. Tá? E uma delas é quando nós chegamos ao nosso trabalho em loco, é pedir uma folha sempre que tem um mês diferente de 30. Coincidentemente, nós estamos agora entrando em maio, mas em abril, por exemplo, pegava uma folha de março e uma de fevereiro. Então, ali te possibilita já você buscar pessoas admitidas em quaisquer um dos meses. E a partir daí você consegue fazer o cálculo, porque a folha também te dá o salário base, te dá a quantidade de dias que pagou. Então, fica fácil evidenciar isso e até fazer a orientação em loco quando a gente detecta essa incorreção. Então, eu dividi o salário por 30, no mês que tem 31, você acaba pagando menos que o devido, tá? E da mesma forma como eu disse, quando é um mês com 28, você acaba pagando mais. Então, tem essas questões, você paga mais dias trabalhados, né? Quando não trabalhou tanto assim. Todos esses dias, por conta dessa sistemática que nós falamos no início. Então, é muito importante tomar esses cuidados para evitar o erro de pagamento. É simplesmente isso. É erro do pagamento, que por vezes beneficia o trabalhador, mas em outras vezes prejudica a prefeitura, porque ela acaba pagando mais do que deveria. Sim. Basicamente isso, Gisele. E como os órgãos públicos podem garantir que estão fazendo esses cálculos corretamente? A primeira questão é procurar ajustar a configuração do sistema. Sim. Então, a configuração do sistema ela é primordial para te dar garantia dos resultados que a folha te trará, tanto no cálculo como as informações, tá? Porque ali, veja bem, uma informação errada do salário de uma pessoa, ela desencadeia várias situações. É um empréstimo consignado, de repente por conta de uma informação errada na folha. É a informação que vai lá hoje para os órgãos de controle, E-Social, FDRINF, por aí vai. No final do ano, quando tem um informe de rendimentos. Então você vê que um errinho aqui. É uma reação em cadeia, né? Exatamente. Ele traz muitos reflexos a longo prazo, curto prazo, vamos dizer assim, né? Dentro daquele exercício. Então é sempre importante estar configurando corretamente a folha de pagamento para lidar com essas variações de cálculo. Isso pode ser feito de duas maneiras. Uma pedindo para que o fornecedor do software de folha promova, ele disponibiliza essa ferramenta, tá, de ajuste automático, para que você não tenha problema de ficar se preocupando com isso, tá? Então, quer dizer, eu, agente público, que sou lá o operador da folha e insiro os registros, eu acho que como ele paga uma empresa que fornece software, eu acho que ele tem que ter essa tranquilidade, ele não tem que se preocupar com isso. Tá? Então, o primeiro passo que eu recomendo às pessoas é pedir para que a empresa tenha essa capacidade, tá? De fazer esse ajuste aí automático para que o agente público fique tranquilo. Agora, se não houver essa possibilidade ou houver uma resistência da empresa,
aí, inevitavelmente, o agente público vai ter que tomar essa providência, tá? Ele vai ter que fazer essas correções e tomar cuidado. Sempre quando uma admissão, afastamento ou demissão acontecer em meses com quantidade de diferente de 30, infelizmente ele vai ter que tomar esse cuidado, senão ele vai recair sobre ele a responsabilidade pelo pagamento errado, não só pelo servidor ou por parte da prefeitura. Nem que seja manualmente. É um Não trabalho maior, né? Mas é uma segurança. é mais um trabalho, tá? Mas, como eu disse, existindo a ferramenta e existindo uma forma de você possibilitar esse conforto para o agente não se preocupar com isso, eu acho que ele deve se valer Sim. dessa ferramenta, Uhum, tá? Hoje em dia, nós não trabalhamos mais naquela época antiga, uhum, que é uma época que eu trabalhei, inclusive. Lá era tudo na mão e tudo, a gente falava tudo na unha. Então, era uhum. daquela maneira que era feito. Então, hoje não, hoje tem um sistema, você parametriza, você insere aí tabelas de previdência, você insere Sim. nele tabela de imposto de renda, você não precisa fazer nada manual, o sistema fará para você. Então, eu acho que essa conciliação que deve haver, esse entrosamento, tá? Verificar as duas questões para, no final das contas, evitar o erro. É um ajuste entre o contratado e o contratante ali do sistema, né? E você pode dar um exemplo prático de como que ocorre o cálculo em um mês com 28 dias? Tá, vamos lá. Quem trabalha com sistema de folha não se atenta para alguns detalhezinhos. Então, imaginemos que nós fizéssemos uma folha na unha. Então você pega lá, eu trago aqui um exemplo para vocês, um cidadão que tem um salário de R$ 1.950 e ele foi admitido no dia 12, tá? Então isso significa o quê? Do dia 12 em diante ele tem direito ao salário. Mas ele entrou no dia 12 de fevereiro deste ano. E este ano nós tivemos um mês de fevereiro com 28 dias. Significa dizer o quê? Que esse cidadão, do dia 12 a 28, ele trabalhou 17 dias. Perfeito? Sim. Então, nesse mês, ele tem direito a receber 17 dias. Está fazendo um cálculo aqui, um salário de 1.950 dividido por 28 e multiplicado por 17, eu chego aqui num resultado de R$ 1.183,93. Então, esse seria o salário proporcional dele em fevereiro, tá? Por conta dessa peculiaridade. Especificidade aí, da maneira que vocês preferirem, que é um mês com um número diferente de dias e é um mês com menos dias do que o normal, vamos dizer assim, tá? E da mesma forma, eu fiz aqui uma simulação de cálculo, até estou conferindo aqui porque são números para não errar para vocês. No mês com 31, por exemplo, esse mesmo cidadão entrando no dia 12, ele já teria 20 dias trabalhados, porque conta o quê? Do dia 12 ao 31. Então vejam só, um mês. E da mesma forma, um mês com 30 dias, eu fiz o mesmo cálculo e ó, eu obtive um outro resultado. No caso do mês com 31, pegando 31 dividido, aqui no caso é 1950, dividido por 31 e vezes 20 dias, dá 1.258,06. Então vocês vejam só, vou anotar aqui, para 28 dias, o cidadão receberia 1.183,93, que é o correto, tá? Esse mesmo cidadão trabalhando num mês com 31 dias, daria 1.258, tá? Não é o caso, e nem no caso das prefeituras, porque as prefeituras dificilmente usam 31. Agora, vejam só, o que acontece na maioria dos casos? A prefeitura usa o divisor de 30 para qualquer situação. Então, o 30, por exemplo, 30 dividido, ou melhor dizendo, 1950 dividido por 30 e vezes, no caso de 30 dias, se a pessoa entrou dia 12, ela trabalha 19 dias. Esses 19 dias daria 1.235. Então aqui nós temos o quê? Uma diferença que a prefeitura pagaria para um cidadão desse, um servidor, R$ 1.235, enquanto que, por direito, o salário dele seria 1.183. Então, esse é um exemplo muito prático e que a forma como a prefeitura utiliza, ela sempre gera ali um desencontro dos valores, tá? Então, por isso que generalizar, sempre usar o 30, você sempre está correndo o risco de usar errar para mais ou errar para menos, tá? Esse é um Uhum. exemplo muito prático e simples
que ilustra bem. Vocês podem fazer aí também na unha, faça uma simulaçãozinha aí, pra vocês verem que realmente dá uma diferença, tá? E é uma diferença, nesse caso aqui, foi benéfica para o servidor, porque ele receberia um valor menor do que realmente recebeu. Uhum. E como a gente vem mencionando aqui, as diferenças elas podem acarretar consequências, não é? Consequências que elas vão se juntando, né? E ao final do exercício ocorrem discrepâncias. E aí, essas consequências também podem ser jurídicas. E também nós entramos em uma outra esfera além das diferenças. E aí eu queria saber quais são essas consequências de não seguir a legislação e não fazer esse cálculo de forma proporcional e devida, né? Justa ao servidor. Perfeito. Você sabe, Gisele, nós já falamos sobre isso e isso envolve muito também temas do nosso trabalho aqui do dia a dia. Os empregadores em geral hoje, e aí eu incluo os órgãos públicos, que são empregadores também, porque são empresas, são caracterizados como empresa também. Hoje, a lupa de fiscalização, ela aumentou muito. Então, você tem controle interno dentro da prefeitura, você tem a Câmara, depois você tem o Tribunal de Contas e hoje avança para o Ministério Público de Contas e o Ministério Público aí do Trabalho, o Ministério Sim. Público Federal. Então, você vê que é bem amplo isso. Só que essas instâncias, essas entidades, esses órgãos, eles têm uma dificuldade, às vezes, para detectar o problema. Precisam ser provocados, né? Você sabe muito bem como é que funciona isso. Então, enquanto o servidor não provoca uma entidade, não promove uma denúncia nesse sentido, o órgão não fica sabendo. Geralmente passa por cima, não detecta isso. Ocorre que hoje nós temos um sistema fiscalizatório que é muito mais eficaz do que todos esses juntos, que é o e-social. Porque o e-social envolve a informação mensal, periódica, ali, sistemática e recorrente de tudo que acontece na folha de pagamento. Então, toda a informação de data de admissão, de salário, informações relacionadas ao vencimento do servidor, elas são enviadas para o e-social. É de se estranhar o fato de o e-social não ter detectado ainda, tá? Porque se está baseado na legislação, isso que nós estamos falando, o e-social costuma a fazer restrições e emitir alertas quando ele detecta algo que está Fora da lei. infringindo a legislação, em geral, tá? Tanto a Constituição como as normas infralegais. Então é de se estranhar isso. Não sei por quê, talvez algum cruzamento não esteja bem Não foi feito. colocado um parâmetro ainda em relação a isso, né? Pois bem, se o E-Social não recebe o salário base, é possível que por esse motivo ele não consiga calcular o que é informado lá. Sim. Porque geralmente o que vai para o E-Social é aquilo que é base de cálculo de contribuição. O que é base de cálculo? Se é proporcional, se é integral, para ele não importa. Importa o que está lá. Bom, talvez seja isso, mas estamos aqui só imaginando. Suposições. O fato é que, diante de todas essas instâncias de fiscalização, e se passa pelo E-Social, por nós não passa, porque quando a gente vai e bate o olho, a gente consegue encontrar isso e já sugerir ao nosso cliente que faça o ajuste, né? A correção e faça algum acerto aí com o sistema de software para ver quem ficará responsável por isso. Mas aí tem a questão da responsabilidade. O órgão público, quando ele paga algo que não está previsto em lei, o gestor, ele, queira ou não queira, ele está assumindo a responsabilidade, porque é algo que não está previsto, e ele está pagando mais. É o caso do exemplo que eu passei anteriormente. Sim. O cidadão teria direito a 1.183, recebia 1.235. Então, é uma diferença considerável. Imagina se a gente tem 100 admissões no mesmo mês. O impacto é bem maior. E por outro lado, quando o inverso acontece, o servidor recebe menos, ele pode, se ele tiver conhecimento disso, ele pode procurar a própria prefeitura, procurar o sindicato dele, ou até mesmo contratar um advogado. Isso a gente sabe, né?
É o que mais É uma porta. acontece. Tem gente que fica na porta da prefeitura, às vezes, porque está esperando probleminha Sim, para cooptar ali as pessoas interessadas em abrir alguma reclamação. Enfim, então há o risco para os dois lados também nesse caso, tá? Mas a, a questão toda é o desgaste, que pode ser evitado e pode evitar essas disputas legais e judiciais aí. Então a gente tenta sempre conversar e orientar dessa maneira acho que é mais simples de consertar tudo e evitar lá na frente o gestor, o ordenador da despesa ter problemas por conta de pagamentos errados. Tá? Isso aqui é um pagamento errado de salário, assim como uma gratificação sem previsão na lei é errado, uma ajuda de custo sem previsão na lei é errado, um adiantamento sem previsão na lei é errado. Então, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. sim. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Tá? É mais esse tema que a gente traz Porque aqui depois hoje. as ações trabalhistas vão onerar o cofre, né? Então, para que isso não ocorra, a gente já faz o alerta agora. Fiquem atentos, observem se realmente está sendo calculado conforme os meses, os dias corretos, né? Para que não ocorra infortúnios futuramente. Exatamente. Mesmo porque, Gisele, na Justiça Trabalhista, para quem está vinculado ainda, tem o prazo prescricional. Então, você tem 5 anos ali para reclamar. De repente, uma pessoa entra e ganha, Sim. ela vai gerar aquele efeito cascata lá, né? Daí, todos aqueles que tiveram uma situação semelhante se acharão no direito. E aí já pensou? Aí a prefeitura começa a receber um monte de ação, várias ações, e vai, inevitavelmente, é, originar muitas indenizações. Então a gente procura evitar isso, tá? Uhum. Então inclusive tem nas férias também. Nas férias Sim. as pessoas As costumam férias cometer bastante. equívoco na Uhum. época que tira as férias, a contagem de dias, principalmente quando o período de férias ele passa de um mês para o outro, tá? Mas esse é um assunto que nós deixaremos para Para uma outra um outro oportunidade. episódio, porque também dá bastante conversa em relação a isso, né? Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você trouxesse um conselho como consultor, como orientador aqui dos servidores, dos gestores, também dos funcionários, né? Não só aqueles que comandam, mas também aqueles que estão na situação de funcionários. Qual que é o conselho que você dá para aqueles que são responsáveis pelo processo e também para aqueles que devem observar a sua própria folha para ver se está correto ou não, ou desconto, ou a inclusão de valores ali. Perfeito. É, seguindo aquela questão que nós já comentamos. O ideal é estar sempre atento à configuração do software do folha de pagamento, seja ele por conta da empresa ou seja por conta do agente público. Uma dica muito importante para vocês. Mesmo que seja responsabilidade da empresa, você, agente público, que aí tem a responsabilidade de servidor, porque é a sua atribuição, a sua atividade, você é o comandante, vamos dizer, do navio. Não é porque chegou a informação de um jeito de lá que ela não está sujeita à sua conferência. Tá? Isso é muito importante. Não recebam aquilo que vem no sistema sem ter um olhar crítico. Tá? Eu prefiro usar essa expressão para alertar vocês. Posso dizer até, não confiem totalmente naquilo que vem. Porque aquilo que vem, ele pode gerar um problema que é o pagamento a mais ou a menos, ou um pagamento indevido. E lá no final das contas, esse pagamento, a responsabilidade sobre ele recairá sobre o agente público responsável, ou o gestor responsável, ou o agente público ali que deu a causa ou que é o responsável pela conferência disso. E aí eu falo diretamente para você, agente público que trabalha na elaboração, conferência e emissão da folha de pagamento, porque você é o responsável final.
tá? Não importa que todas as informações venham, você aí já é acostumado. Eu recebo dados de registro de frequência da educação, da cultura, do obras, eu recebo registro de horas extras, de carga suplementar, de todos os setores, tá? O setor de recursos humanos ele é bombardeado de informações, porque todas elas precisam ser filtradas e depois jogadas para um sistema que vai originar o quê? No pagamento do servidor com os direitos daquele mês, tá? Então é adicional noturno, é insalubridade, é o terço de férias, de repente uma indenização de abono pecuniário, uma periculosidade, uma gratificação. Então, quer dizer, todas essas informações, elas necessitam o quê? Do olhar clínico do agente público que está ali trabalhando na Folha. Porque a gente que já trabalhou com Folha, Bate o olho, a gente exatamente já vê, já sabe mais ou isso. menos. A gente tem assim um feeling assim de bater o olho assim, às vezes detectar uma falta de algo. Porque se Uhum. você faz tudo um mês, você pratica todo mês você tem aquela prática recorrente. É aquele negócio da repetição, tá, gente? O atleta usa muito disso. É Uhum. sempre repetição, repetição, repetição. Ele chega bem próximo da perfeição, tá? Não digo que nós chegaremos a esse ponto. Perfeito nunca. Mas nós podemos chegar a um nível de trabalho que seja assim com zero erros, tá? A margem de erros é bem pequena. Então, e aí só você que trabalha na área de pessoal tem essa condição. Você mandar lá para o pessoal da engenharia, para o pessoal da contabilidade, para o pessoal de qualquer área e falar assim, joga para eles uma folha assim, ó, olha essa folha aqui, vê se está certo. Pode dar até uma Confere. olerite das pessoas para eles verem. Eles não saberão falar se está certo ou não. Não saberão dizer o que, que é aquilo, por que, que é aquilo, como é que calculou, com base no que. Mas você do recurso humano sabe. Você sabe que a gratificação que está ali ela é um valor fixo, porque está previsto na lei. Ah, você sabe que a gratificação está ali, é aquela que a lei lá equivocadamente estabeleceu que era um percentual. A gente fala equivocado porque a gente não recomenda que seja percentual, tá, gente? Mas nós temos orientado que faça valor fixo. Mas enfim, aquela gratificação você sabe que é o percentual. Então você sabe quem recebe, por que que recebe, porque tem uma portaria. Então está tudo formalizado. Aí você bate o olho, de repente o cidadão está recebendo uma gratificação, você fala assim, esse cara nunca recebeu. Ponto. É você, aí, tá vendo? É a hora que você detecta o equívoco. Então, por isso que é muito importante, após vocês aí do Recursos Humanos, eu me incluo nesse meio, tá? Nós do Recursos Humanos, após sermos bombardeados com todas as informações, você não deixe de conferir e conferir de novo, e depois de inserir na folha as informações, conferir novamente, tá? Até gerar um, uma certeza, tá? Uma confiança de que aquilo não vai dar uma reclamação, não vai gerar uma folha complementar, de repente não vai passar lá para o banco um desconto de empréstimo consignado que de repente não tem nada a ver com os valores que realmente o banco tem direito de receber. Então você percebe, são muitas informações, tá? E eu tenho certeza que vocês são capazes de, de filtrar tudo isso e chegar sempre o mais próximo do ideal, tá? Que é gerar uma folha redondinha que não gere dúvidas ou reclamações. Então, sempre atento a essa configuração do software, tá? Seja se for a empresa que fornece, se for ela a responsável, quando chegar para você, faça a conferência. Faça a conferência individual, faça por amostragem. Um exemplo, todo ano, quando muda a tabela do salário de contribuição do INSS, normalmente quem faz a parametrização pode ser também ou a empresa ou o próprio agente. Beleza, independente de quem seja. Mas só que quando você gerar a folha, procure pegar alguns casos e leve para fazer o cálculo na unha para ter certeza se aquilo está certo. É uma maneira de você certificar que a forma que o sistema está fazendo é a forma correta. É uma sugestão, tá, gente? Mas no final das contas é só para reiterar e ressaltar mesmo essa necessidade de vocês sempre estarem atentos e conferindo o trabalho de vocês.
Porque o cidadão depois reclama e ele muitas vezes não vai reclamar para você. Ele vai Uhum. reclamar para o chefe dele, ou vai reclamar direto para o prefeito, ou vai reclamar entre os colegas, e daqui a pouco fica aquele zum zum zum, porque o sistema da Folha não é confiável, porque o sistema da Folha gera equívocos, porque a pessoa de lá acho que não, talvez não confira, então fica aquelas conversas de corredor, então que não é bom. Então, é uma sugestão que eu faço. Até me alonguei demais aqui, mas Hum. é porque a gente sabe muito dos problemas que os nossos clientes enfrentam. Então eu falo isso com conhecimento de causa. E é por isso que eu queria compartilhar com você essas opiniões. Né, na verdade, o Eduardo ele é bem criterioso, então, quando é dada essa sugestão, eu recomendo que vocês Hum, sigam essa sugestão, porque assim vocês evitam realmente futuros desconcertos, algo que não seja tão agradável, desde uma conversa de corredor a uma ação trabalhista. é. Né? Nós temos extremos aqui, mas que realmente podem acontecer. Enquanto a situação não for muito grave e ela puder ter um ajuste ali administrativamente para você corrigir numa folha seguinte, menos pior. Sim. Mas aí tem os casos conforme você disse mesmo. Às vezes ele é um caso que impacta demais, deixa de pagar um direito, a pessoa não verifica, daqui a pouco começa, aí passa um tempo e depois ela vai acabar atrás de uma indenização. Uhum. Tá? E é o mesmo caso também dos consignados. Hoje a maioria dos municípios tem empréstimo consignado com desconto na folha. Então, se você não tem cuidado com isso, você pode muitas vezes não estar descontando de quem deveria ou Uhum. estar descontando mais de outros, por exemplo. Às vezes você pode colocar, a pessoa hoje tinha que pagar a parcela 39,64. Aí, de repente, na folha dela entrou a parcela 39 e a 40,64. Quer dizer, entrou duas. Não sei, Uhum. mas pode acontecer. E aí que está a conferência. Mas se você tem um relatório do banco que chega com o nome das pessoas e um valor total, quando você gera a folha um resumo, o valor descontado no mínimo tem que ser igual. Sim. Se ele não está igual ao relatório que veio da instituição financeira, algo está errado. E aí você sabe quem são as pessoas, você pode ir direto no nome das pessoas e fazer a conferência. É um outro conselho. Tá? Então, tudo isso aí é para evitar os equívocos e evitar chateação, tá? Porque o salário é um tema sagrado e as pessoas trabalham o mês inteiro esperando aquele dinheirinho lá para pagar as contas dela. Então, dá um erro, a pessoa depois não sabe, aí a pessoa fala, vou ver, vou calcular, vou verificar o que aconteceu, mas saiba de uma questão, o bolso do cara já começa a doer a partir daquele dia. Sim. E essa incerteza, essa chateação, ela não é legal para ninguém. É isso aí. Então, pessoal, nós agradecemos aqui a presença de você que esteve até agora, até o final. Agradecer ao Eduardo pelos esclarecimentos, pelo alerta tão significativo aqui para nós, para que realmente passe a observar, se já não se observa, passe a fazer parte da rotina de todos vocês do Recursos Humanos. Agradeço ao Guilherme também, que está aqui no nosso suporte e apoio, e convido você que nos escuta ou que nos vê, né? Porque nós estamos no Spotify e também no YouTube, que sigam a GEPAN nas redes sociais. Ativem o sininho de notificação no YouTube, entrem ali no nosso, curtam, né, a nossa página no Instagram, Facebook, @GEPAN Gestão Pública. A GEPAN é uma empresa de consultoria há mais de 20 anos aqui no estado de São Paulo. Além de consultoria, também realizamos cursos em company, presenciais, online, e também temos uma vasta tabela ali de cursos disponíveis no nosso site através do formato em EAD.
Então, acessem também gpan.adm.br e conheçam toda a nossa estrutura. Eu espero revê-los em uma próxima oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau. GPANcast, o podcast do servidor público.